Conversa com o Judiciário. Uma produção da revista Justiça e Cidadania. Apresentação: Tiago Salles. O tema desse episódio é o direito de família e o abandono afetivo. Essa é uma situação presente em grande parte das famílias brasileiras do século XXI e se destaca na mídia por envolver pessoas públicas, inclusive. Mães solo, que nunca tiveram a figura do pai de seus filhos presente, e o aumento do número de divórcios, 75% a mais nos últimos 5 anos. São situações concretas nos quais o abandono afetivo tem espaço para se manifestar. Embora seja mais frequente no caso das crianças órfãs de pai, o abandono efetivo também ocorre no seio das famílias constituídas. Pois ainda que o pai cumpra com regularidade as obrigações legais no pagamento de pensão alimentícia, por exemplo, pode haver a lacuna da presença paterna, com todo o suporte emocional que tem essa figura na vida das crianças. Como declarou em decisão a ministra Nancy Andrighi, do STJ, amar é faculdade, mas cuidar é dever. Além dos eventuais problemas psicológicos e de desenvolvimento emocional, crianças e jovens carentes de afeto estão sob o maior risco de aliciamento pela criminalidade. E para tratar dessas complexas questões, convidamos nesse episódio tão especial a advogada doutora Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vice-presidente nacional e da Comissão Nacional de Direito Homoafetivo e de Gênero do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o famoso IBDFAM. Também conosco o advogado Rafael Gonçalves, membro do IBDFAM, vice-presidente da Comissão de Direito de Família da 41ª Seção da OAB de Minas, especialista em direito de família, sucessão, direito empresarial, violência doméstica. E com a palavra, o mediador dos nossos debates, maestro do nosso programa, o ministro Luiz Felipe Salomão. Por favor, ministro. Obrigado, Tiago. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer muito a participação desses dois grandes especialistas no tema, a minha querida amiga e colega Maria Berenice Dias, livros referência desse assunto, exposições, palestras, e hoje uma referência também no campo do IBDFAM e na OAB, ao se tratar do tema em geral direito de família. Também um agradecimento especial ao Dr. Rafael, advogado especializado, vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB, membro do IBDFAM também. Hoje estamos aqui com um time de primeira para tratar de um assunto muitíssimo relevante do nosso dia a dia e que envolve abandono afetivo, alienação parental, tem tantos outros temas correlatos que nós derivamos desse assunto tão importante nos dias de hoje, agravado seguramente pelo momento da pandemia que estamos vivendo. Então, nós temos aí um cenário difícil pela frente. Nada melhor do que ouvirmos os especialistas nesse tema. Não sei, antes eu queria fazer um registro. Eu já estou há muitos anos na magistratura, né? Vamos falar há quanto tempo, e eu, por força de atividade de associação de magistrados, de atuação profissional, convivo com muitos segmentos da magistratura, juizados especiais, segmento da área de direito privado, da área de direito empresarial, área criminal. Olha, poucas vezes eu vi os profissionais dessa área de direito de família como são engajados, como são apaixonados pelo tema, como debatem e acompanham tudo, toda a jurisprudência do STJ, na hora que sai, é um debate intenso no IBDFAM, e eu participo dos congressos, tenho a honra de participar dos congressos também, e vejo o quanto há de envolvimento desses profissionais de todas as áreas, os juízes, os promotores, os advogados, os defensores. Então, por isso,
além de ser um tema da agenda muito atual dos dias de hoje, é também uma oportunidade de termos aqui especialistas que mexem no dia a dia e se envolvem com esse tema. Então, eu vou começar com a doutora Maria Berenice, perguntando a ela primeiro como é isso, como é que ocorre o abandono afetivo, quais são os desdobramentos dele, o que ele gera de consequência no seio de uma família, constituída ou não. Explica um pouquinho para a gente. Primeiro, eu quero agradecer ao ministro Salomão ter a oportunidade de participar dessa belíssima iniciativa, porque eu acho que nós temos que fazer isso, né? Debater, discutir, e mesmo em época de pandemia, não se pode deixar de fazer transitar temas como esse tão significativo. E o ministro destacou algumas áreas de atuação dele, mas é preciso referir aqui que uma das grandes áreas de referência é o direito das famílias, assim que eu falo, ministro, né? De família. Família é um conceito plural, sabe? Do seu engajamento e a sua sensibilidade, porque esse é um ramo que precisa mesmo ter muita sensibilidade, sabe? Então, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que, bom, abandono afetivo é algo que sempre existiu. Isso não é novidade, sabe? Quando da separação do casal, isso é até um dado um pouco cultural, né? A obrigação do pai sempre foi de prover, né? Prover a casa, o sustento dos filhos, então a única obrigação que ele assumia era de pagar alimentos. A mãe sempre se sentiu muito proprietária dos filhos, os filhos parece que sempre foram só dela, então a convivência era muito rarefeita, e quanto menos o pai convivia, parece que a mãe mais ficava satisfeita. O filho era dela, e isto eu acho que até se perpetua até hoje um pouco nessa circunstância. Mas esse afastamento do genitor com relação aos filhos, quando da separação, é um fenômeno antigo. O que levou a este fato, que sempre aconteceu no âmbito da vida privada, né, e até o ministro Salomão escreveu a respeito desse tema, para sair de lá e entrar dentro dos tribunais, foi este cuidado a atentar uma mudança conceitual do próprio conceito das relações familiares, vincadas muito mais pelo elo da afetividade do que da conjugalidade ou da parentalidade. Isso se reflete até nessas circunstâncias. E aconteceu uma mudança também muito importante quando as ciências psicossociais elas vieram trazer um grande colorido para dentro do direito, principalmente no âmbito do direito das famílias. Isso começou a deixar muito evidente as consequências danosas e perversas dessas omissões da convivência dos filhos com um dos seus genitores, normalmente o pai. E foi isso que acabou trazendo para dentro do tribunal, buscando uma resposta, ou seja, desses deveres inerentes do poder familiar, que tem aí o dever de cuidado, dever de mantença, está escrito até na Constituição da República, né, que crianças e adolescentes têm direito à convivência familiar, e convivência familiar é com ambos os genitores, ainda que eles estejam eventualmente separados. E não adianta a lei impor dever, né, decorrente do poder familiar, e isso não gerar nenhuma sanção. Então, acaba sendo uma obrigação que não era exequível. E foi percebendo essas distinções. Essa discussão começou em 1980, até numa ação promovida pelo nosso presidente do BDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira, que levou este assunto para os tribunais e acabamos chegando, depois de algum tempo, ao reconhecimento por parte da Justiça
de que esta é uma obrigação que pode ser buscada o adimplemento no âmbito do Poder Judiciário. Obrigado, Berenice. Doutor Rafael, quando chega um cliente no seu escritório dizendo que não consegue visitar ou ver os filhos, ou os próprios filhos dizendo que ficaram alienados e não conseguiram ter uma formação adequada em relação aos pais, como o advogado primeiro trata dessa questão? Como ele aborda o tema, como ele tenta buscar soluções para esses dois tipos de problema que são reversos de uma mesma medalha? Bom, primeiramente é um prazer imensurável fazer parte desse podcast com você, ministro Salomão, com a doutora Maria Berenice Dias, a qual tive o prazer de estudar algumas obras e me coloco sempre à disposição de vocês. Bom, quando o cliente chega ao nosso escritório com a reclamação de que, vamos pegar ali o primeiro ponto, que foi impedido de ter o convívio com os pais, o primeiro ponto a ser debatido é realmente se essa convivência foi impedida pela genitora, na maioria das vezes, ou por aquele que detém ali a guarda fática, ou se de fato houve, né, a ausência proposital do genitor, ou do pai, ou da mãe, enfim, da pessoa ali que teria a obrigação de convivência. E, a partir desse pressuposto, é que nós buscamos ali uma solução técnica. Então, há um ponto, né, a alienação parental e também o abandono afetivo, eles correm lado a lado. É importante analisar se essa ausência de afetividade, se esse abandono propriamente dito foi consequência de um fato alienador ou de eventual incidente de alienação parental. Até pode ser utilizado muitas vezes nas defesas técnicas que temos aqui em processos de abandono afetivo como excludente, ou seja, o fato do genitor ser impedido do convívio com os filhos. Então, inicialmente, nós buscamos ali junto àquele que nos procura, seja o menor, que de fato foi objeto, vamos colocar dessa forma, né? Foi objeto de tortura por um dos genitores, seja resultante do abandono afetivo, ou seja resultante da alienação parental em si, nós buscamos endossar isso através de um laudo ou de um estudo psicossocial. Então, tanto para comprovação de fato da prática de alienação parental, quanto para comprovação do abandono afetivo, nós buscamos aqui como elementos técnicos um laudo ou um documento ou vários documentos, e uso a título exemplificativo aqui, prints de redes sociais, áudios, tentativas de contato infrutíferas. Nós buscamos essas provas e, através dessas provas, nós quantificamos qual foi o real abalo emocional provocado ou pelo abandono afetivo ou pela prática de alienação parental. Numa análise em relação ao abandono afetivo, eu sempre peço ali às genitoras, maior parte, vou usar aqui genitoras, mas eu sempre peço ali às genitoras, ou até mesmo aos filhos, dependendo da idade, que tragam elementos que comprovem que o contato foi buscado, que o contato foi incentivado e que, de outra parte, não houve, né, a contrapartida necessária em relação ao afeto, como bem pontuou ali a doutora Maria Berenice. A nossa Constituição, ela zela e protege ali, nos seus artigos, a relação intrafamiliar, e dentre essa relação nós temos ali, em especial, o artigo 227 da Constituição Federal, e qualquer forma de negligência vinculada aos menores, aos adolescentes, ou até mesmo, vamos colocar ali em relação aos adultos, ela pode ser passível de punição. Já em relação à prática de alienação parental, os elementos comprobatórios são aqueles que levam ali a induzir que houve a interrupção da convivência, seja por parte da genitora ou qualquer parente ali vinculado que detenha, né, a guarda ou esteja vinculado no núcleo familiar. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Berenice, quais as consequências jurídicas para o abandono afetivo? O que isso pode gerar? E, além disso, uma outra pergunta. Quando
quando alguém a procura em busca de uma solução para essa questão do abandono afetivo, quais as instruções que se pode dar para recolhimento de provas, né? O doutor Rafael já disse que é preciso instruir com um laudo, mas tem outras provas que são importantes, que a parte pode lhe subsidiar? Eu creio assim, que a prova do abandono, mesmo, basta ver, como colocou Rafael, a demonstração de que houve este movimento do filho ou da genitora de buscar esse contato. Ainda que esse é um dever do pai, né, de conviver, e é um direito do filho, sabe, de conviver com o seu genitor, mas exatamente isso é indispensável para não vir como alegação, como argumento de contestação à prática de alienação parental. Ou seja, não, eu não convivia com o filho porque a mãe não o permitia. Então, acho que esta é a prova fundamental necessária. Não acho que seja indispensável a comprovação de qualquer sequela de natureza psicológica que possa ter sofrido este filho pela falta de convivência. Eu acho que essa é quase uma responsabilidade objetiva, onde o dano é presumido e basta haver a comprovação da ausência da convivência para se chegar ao reconhecimento do abandono. A forma que a justiça tem encontrado é a determinação do pagamento de uma indenização. Claro que o dinheiro não supre essas necessidades, mas, em primeiro lugar, tem um efeito pedagógico, né? Diz, olha, se eu não conviver com o filho, eu posso ser condenado por abandono afetivo. Ainda que os valores das indenizações estão sendo fixados de uma maneira muito parcimoniosa, demais, porque existe um rombo na vida desta criança ou desta pessoa. Acho que não precisa se chegar a este ponto de ter anos de abandono, sabe, deixar chegar a isso para, eventualmente, a mãe tomar uma providência antes, né? Se existe alguma forma de regulamentação do direito de convivência, se há o inadimplemento, não é cumprido esse dever, cabe à mãe buscar a execução desta obrigação do genitor de promover esse contato com os filhos, sob pena de aplicação de astrentes, ou seja, de multa por visita não realizada. Visita não, porque eu nem gosto da palavra visita, né? Mas de não ter ido, eventualmente, conviver com o filho nas datas como determinado. Acho que isto causa um mal menor. E todo mundo sempre questiona quando se fala em abandono afetivo, mas o dinheiro não supre isso, enfim, não pode obrigar o pai a gostar, ele precisa, bem como disse a ministra Fátima Nancy, né, nesse voto dela, não precisa amar, tem que cuidar. E não adianta, a convivência leva à construção desse vínculo de natureza afetiva. Eu sempre digo assim, olha, a gente passa por milhões de animais na rua, cachorrinhos, e eles não nos dizem nada. Agora, aquele que a gente tem dentro de casa, que dá trabalho, que a gente convive, cuida, esse, sabe, gera um vínculo muito forte. Então, a convivência que gera este vínculo de participação, até porque nós vivemos agora, e eu acho isso bem significativo, um novo momento, né? Houve toda uma mudança nas estruturas das próprias relações familiares, onde, no momento em que as mulheres passaram a buscar uma colocação no mercado de trabalho, tiveram espaços reconhecidos no mundo público, com o seu afastamento daquele seu lar, doce lar, onde ela reinava, onde parecia que o único ponto de gratificação da mulher era ficar em casa, cuidar de filho, de marido, enfim, da casa, sabe? Houve toda essa mudança, o movimento feminista levou a isso, e isso acaba assim, avocando, sabe, a responsabilidade também dos pais de participarem, sabe, do desenvolvimento, do cuidado com os filhos, do desenvolvimento dos filhos.
E no momento em que há a separação do casal, os pais muito mais agora buscam conviver com os filhos, ainda que separados, porque o fim de um relacionamento de conjugalidade não leva ao fim do vínculo de parentalidade. A família permanece como tal, ainda que tenha 2 núcleos. E isso é o que gera maior embate, porque nessa busca de convivência, nessa imposição legal, que eu acho perfeito, de necessariamente a guarda ser sempre compartilhada, tá, como está na lei, ainda que haja algumas resistências de alguns tribunais em admitir isso, porque traz como pressuposto a necessidade dos pais se darem bem, mas isso coloca esta possibilidade exclusivamente na mão daquele que não quer convivência. Basta brigar com o outro, se manter no estado de beligerância, que, bom, então não vai ter guarda compartilhada. E a justiça não pode, sabe, ceder a isso. Então, assim, houve toda essa mudança, sabe, que levou a uma exacerbação deste sentimento de propriedade da mãe com relação aos filhos. Eu não sei se é medo de que o filho vai querer conviver mais com o pai, não sei, sabe? E aí a alienação parental também é algo que sempre existiu, mas foi necessário uma lei, e é tão forte essa resistência materna que agora tem todo um movimento nacional para revogar a lei, como se a revogação da lei fosse acabar com a alienação parental ou fosse impedir que os juízes reconhecessem a sua prática, ainda que não tenha lei, porque o juiz tem que decidir sempre, ainda que não tenha lei, sabe? Então, toda essa mudança, sabe, é que leva a essas situações mais sensíveis, que precisa encontrar uma resposta efetiva e rápida por parte da justiça, e que precisa contar, e acho que isso é uma coisa que está faltando muito, é com equipes mais qualificadas para poderem identificar se há alienação parental ou se há, de fato, abandono afetivo. Isso, a nossa justiça não está preparada para atender a essa demanda. Doutora Maria Berenice, é verdade. Eu queria ainda perguntar, tem prazo para requerer a consequência jurídica, então, hoje, como está posta, para o abandono afetivo, será, uma vez demonstrada, a indenização. Tem prazo para essa ação e, hoje em dia, na média, há um parâmetro para fixação da indenização nesses casos? Olha, o prazo, que não está na lei, especificamente, mas foi reconhecido como, a partir do momento em que o filho completa a maioridade, ele tem o prazo de 3 anos para buscar essa indenização por abandono afetivo. Eu até acho que o prazo deveria ser o prazo de 10 anos, porque esse não é uma relação que não tem um prazo prescricional previsto, e esse, então, viria a ficar a regra geral no prazo de 10 anos. Mas a jurisprudência está assentada neste parâmetro de que seja, a partir deste período, não cabe mais o pedido de indenização. Pode, eventualmente, ser buscado, né, a simples declaração de que houve abandono. Esse é um direito acessível a todos. Buscar, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil, simplesmente a declaração da existência de um fato jurídico. E essa busca da declaração, esse é um prazo imprescritível. Não cabe sequela de ordem patrimonial. Esse está limitado ao prazo de 3 anos. E um parâmetro de indenização existe hoje? Não tem, assim, um parâmetro, mas, de um modo geral, são valores muito insignificantes, né, que são deferidos, sem muitas vezes se dar conta de as condições econômicas destas pessoas, desses envolvidos. Claro que não pode ser o mesmo valor tarifado para todos, porque as pessoas têm situações econômicas distintas, mas, às vezes, assim, pais que têm uma excelente situação econômica financeira, olha que, assim, a indenização para compensar anos de abandono, sabe? Isso é quase inquantificável. Precisava ser um valor
não simbólico, algo que doesse no bolso. Aliás, como eu vejo que nos Estados Unidos, por exemplo, todas as multas, todas isso, sabe, são valores muito significativos. E no Brasil nós temos uma tendência de fixar esses valores de uma maneira muito, muito reduzida. Não só as previsões legais, como também os valores fixados na jurisprudência. Obrigado, doutor Rafael. Além desse aspecto da indenização, a questão da declaração, do aspecto moral, ela tem uma influência, quer dizer, além de buscar, as partes buscarem um reconhecimento pela via da indenização e o caráter pedagógico, punitivo da indenização, há também aquela satisfação de ver reconhecido que foi abandonado por força da decisão judicial e, além disso, pela sua experiência profissional, quais as consequências para a formação da criança e do adolescente quando ele efetivamente sofre o abandono? Bom, a questão moral vinculada ao abandono afetivo, ela é bem relativa. Então, algumas pessoas, né, sejam jovens, sejam adultos, eles se contentam ali apenas com a declaração, apenas com a finalização do processo, reconhecendo que de fato foram abandonados. Mas o prejuízo emocional, em muitos deles, vai de encontro, às vezes, com a satisfação da indenização. Ou seja, muitas vezes a indenização, apesar de serem valores irrisórios, né, valores muito baixos, valores que não são considerados ali, que não estamos indenizando um fato, um objeto, né, mas sim um sentimento, como bem disse a doutora Maria Berenice, e os valores hoje não têm um parâmetro, mas são muito baixos. Então, eles têm também uma fidelização ali de proporcionar a esses jovens, a esses adultos, a essas crianças, não uma compensação, mas talvez uma equiparação aos filhos dos outros relacionamentos, aos outros filhos do relacionamento do pai, a título exemplificativo, que usufruíram ali de um padrão de vida melhor e, às vezes, alocando também situações de entretenimento, situações de lazer com aqueles valores tidos a título de indenização. Então, penso, né, e entendo aqui que a indenização em si, apesar de baixa na maioria absoluta das vezes e ter o caráter pedagógico, ela também tenta suprir uma lacuna do abandono em si. A formação comportamental de uma criança, de um adolescente, ela fica abalada com o abandono afetivo. Nós temos ali consequências emocionais, na maioria das vezes, que vão ser levadas até a fase adulta, que podem gerar consequências inimagináveis. Ou seja, um abandono afetivo ele pode proporcionar a uma criança, a um adolescente, a um adulto, a ausência, né, de segurança, por não ter ali o genitor, uma figura masculina como padrão. Apesar disso hoje, né, na situação em que vivemos ali, do feminismo estar se acendendo, o patriarcalismo está aos poucos, né, sendo derrubados, apesar ainda das décadas necessárias para que isso aconteça, nós temos ali um prejuízo emocional, nós temos ali a ausência de identidade, nós temos ali uma vulnerabilidade desse jovem a questões que envolvam confiança, questão que envolva traição, porque eles têm sempre a sensação de que vão ser traídos por aqueles que tinham a obrigação do cuidado. E nessa situação, eles vão buscar isso muitas vezes em outros núcleos familiares, em outros núcleos de amigos que proporcionam. Então, talvez esse seja o vínculo, esse seja o viés entre aqueles que foram abandonados afetivamente e talvez tomaram destinos que não seriam considerados se tivessem a participação e a convivência dos pais. O que percebemos aqui na prática, a guarda compartilhada veio para corrigir isso, eu faço das minhas palavras da doutora Maria Berenice, é que os pais não compreendem muitas vezes que
há ex-esposa, há ex-marido, mas não há ex-filho. Então, a relação prejudicada acaba sendo, às vezes, reproduzida também em outras gerações. Uma pessoa que é carente, ela tende a procurar o complemento dessa carência em alguma situação, em algum núcleo que proporcione isso. Uma pessoa que não tem identidade tende a procurar essa identidade e talvez um núcleo que proporcione isso. Eu tenho um caso prático aqui no escritório de que um jovem abandonado, ele hoje, né, entrou no mundo do tráfico aqui em Minas Gerais e ele é reconhecido hoje dentro do núcleo da criminalidade, dentro do núcleo do tráfico, como o traficante, ou seja, ele buscou o reconhecimento que muitas vezes ele não teve no vínculo afetivo em outro núcleo, seja esse núcleo vinculado à criminalidade, seja esse núcleo, às vezes, vinculado ali à formação de uma nova família. Então, entendo que esses abalos psicológicos, eles tendem a direcionar, muitas vezes, o jovem, muitas vezes a criança, a consequências que vão ser sentidas talvez em 5, 10, 15, 20 anos, mas eu não tomo isso como fator essencial, como fator pontual, porque também na outra ponta da análise nós temos ali famílias boas, famílias completas, vamos colocar dessa forma, com pais presentes e mães presentes, que mesmo assim as crianças e os adolescentes foram para o mundo da marginalidade. Então, em resumo, respondendo a sua pergunta, ministro, nós temos aqui o abalo emocional que pode ser sentido a médio e longo prazo e, ao mesmo tempo, uma compensação ou equiparação pelaquela ausência que perdurou, às vezes, por anos ou, às vezes, até por décadas. Não é compensatória, nunca vai ser. Por valor nenhum, nós teremos, às vezes, nós teremos aqui um cliente, uma criança, adolescente ou até mesmo adulto satisfeito. Ou seja, eu acredito que muitos deles ali devolveriam aquele valor indenizado só pelo simples fato e a possibilidade de, às vezes, conviver com o genitor. A vida como ela é, né? E quem mexe com isso no dia a dia sabe o quanto é importante essa convivência para a formação do caráter, o quanto isso é importante para o desenvolvimento do jovem, da criança, porque mesmo os conceitos de psicanálise, né, mexem muito, trabalham muito essa parte do início da vida, né, para a formação dos grandes, para, inclusive, identificar os problemas que cada um de nós possa ter quando ingressar na vida adulta. Sobre esse ponto, eu vou aqui, nosso tempo já está terminando, a conversa é muito interessante, eu vou ouvir sobre essas consequências psicológicas também a doutora Maria Berenice, para a gente, então, fazer os comentários finais. Eu até assim, gostaria de fazer uma observação a respeito da expressão família solo, né? Que veio substituir aquela horrível, né? Que dizia que alguém era filho de mãe solteira. Em primeiro lugar, identificar alguém pelo estado civil da mãe, que nem sempre elas eram solteiras. Então, assim, acho que a expressão família solo, ela substitui. Agora, família solo não quer dizer exclusivamente, ou são todas as famílias onde uma criança vive e convive só com um dos genitores. Não. Porque eu não acho que se possa chamar de família solo, precisa botar esse adjetivo quando existe essa participação mais efetiva, né, de ambos os genitores no desenvolvimento das crianças. O que eles têm? Eles têm uma dupla residência, né? Tanto na casa de um quanto na casa do outro. Então, eu sou absolutamente favorável ao que se chama de guarda alternada. A jurisprudência tem horror, ainda que não tenha nenhum estudo científico comprovando que isso prejudica as crianças, ficarem uma semana num, não, essa semana na casa do outro, até porque eu acho
mais nocivo esse de as crianças com as mochilas nas costas, de irem 3 vezes, 2 vezes por semana e mais fim de semana alternados. Acho que isso desestrutura um pouco a rotina, de qualquer maneira, das crianças. Então, assim, ó, filhos de família solo, nesta concepção, sabe, de criados, convivendo só com um dos genitores, isto leva a uma família que se chama disfuncional. Por quê? Porque está comprovado que é necessária essa interação entre ambos, essa participação de cada um deles, dessa criança, sabe, tendo essa segurança de que ela não foi responsável pela separação dos pais, que às vezes é o sentimento que fica, e esse é um sentimento ruim, aí, principalmente ao ver esse afastamento, e isto gera, com certeza, e o Rafael pontuou muito bem, algumas consequências na vida dele. Ele será, muito provavelmente, um adulto com algum tipo de dificuldades de relacionamento, de desenvolvimento afetivo e até, como ele colocou, sabe, tendendo a ser mais suscetível a ser cooptado, né, por alguns segmentos ou algumas pessoas que ele tem a sensação que lhe estão dando, sabe, o reconhecimento e a convivência e a afetividade que não recebeu de um dos genitores. Então, eu achava assim, ó, por isso eu acho importante esse tema ser debatido, porque às vezes não se sabe se os pais, aí eu vou falar dos dois, né, têm plena consciência, né, de que o fato de ter acabado um relacionamento, quem mais sofre na separação sempre é a criança, porque ninguém nasce com um par, né? Sabe? As pessoas casam, se separam e casam de novo. Foi o que o Rafael voltou, não existia cônjuge, mas não existia filho. Então, os filhos, de fato, nascem dentro de um relacionamento de duas pessoas. Então, isso ele não tem como substituir. Os pais podem ter outros relacionamentos, eles podem ter esses outros vínculos de convivência com os novos parceiros, aliás, vínculos que ainda não têm nome, né? Nem essas pessoas têm nome, o companheiro do pai, a namorada da mãe, enfim, sabe? Ainda não evoluímos a esse ponto, porque essa é uma realidade, mas isto, sabe, fica este vácuo na vida de uma criança. Ninguém que botou um filho no mundo tem direito de permitir que isso aconteça. Seja não convivendo, e aí o abandono, seja não permitindo que conviva, então aí está a alienação parental. Vamos para a rodada final aqui. Eu quero novamente agradecer, um tema de muita importância para todos nós. Vou ouvir aqui para uma consideração final cada um dos nossos convidados de hoje. Vamos começar com o Dr. Rafael. Bom, em suma, apenas para arrematar a matéria e fazer os agradecimentos devidos, hoje nós estamos vivenciando, né, talvez, como bem disse a doutora Maria Berenice, uma nova sociedade. A pandemia trouxe também outros aspectos à relação intrafamiliar e trouxe outras possibilidades de convivência. Então, mesmo que, de fato, essa convivência hoje não seja adequada, que é a presencial, nós temos a possibilidade ali de inserção, de uma aproximação por videoconferência. Hoje nós temos ali a possibilidade, né, de um ajuste de logística que até poucas décadas atrás não seria possível. Então, nós estamos também caminhando para uma nova metodologia de convivência. Estamos encaminhando para uma nova metodologia de aproximação. Nós temos ali elementos, nós temos ali a legislação no tocante à alienação parental, a lei da alienação parental, que, reitero, né, sou a favor da mudança. Temos ali a questão da guarda compartilhada, da implementação realmente por todos os tribunais. Eu sempre enfatizo aqui para as minhas clientes, e se o cara for um bom pai, como é o medo de todas as mães,
isso vai contribuir de forma inimaginável, não só a formação do caráter da criança, mas também a divisão de responsabilidades. Se ele não for um bom pai, não vai ser ali a guarda compartilhada que vai, de fato, né, suprir ali a ausência dele, por quaisquer que sejam as situações. E o abandono afetivo, ele gera, sim, consequências astrondosas, né, dentro da vida do menor, como já pontuamos, e os tribunais, eles têm, sim, que cada vez mais majorar o quanto indenizado para que essa prática seja minimizada também. Então, o resultado de uma indenização maior, o resultado de uma pontuação melhor dos tribunais em relação aos valores e também a essa forma punitiva dos pais ou dos responsáveis, quem quer que seja, ela gera o receio daquele genitor, não de fato de pagar uma indenização, mas talvez de tentar buscar uma reaproximação, de tentar buscar ali um convívio mais pontual com o filho, seja por qualquer meio, virtual, presencial, e isso vai diminuir o impacto e o abalo psicológico que talvez essa criança vai ter, ou esse adolescente vai ter mais adiante. Bom, ministro, doutora Maria Berenice Dias, eu agradeço a presença, de fato, nesse podcast. É uma honra, reitero aqui, imensurável eu poder participar desse podcast com a doutora Maria Berenice, a qual acompanho algumas obras, tenho aqui na minha estante de livros e utilizo como fundamentação também nas minhas peças. E com você, ministro Salomão, uma grande honra, né? Eu até brinquei hoje nas minhas redes sociais e praticamente zerei a vida, né? Consegui juntar ali um podcast com o ministro do STJ, em especial com Vossa Excelência, e também ali com uma doutrinadora que admiro muito. Então, fica aqui as minhas considerações e o meu agradecimento por participar desse podcast. Eu sempre tive... Eu que agradeço, doutor Rafael. Obrigado. Berenice. Eu sempre tive uma absoluta aversão à imagem da justiça como alguém de olhos vendados. Isso sustenta há muito tempo. Ainda que representado por uma deusa, né, a deusa Tênis, não vejo como se justifique, principalmente nos dias de hoje, que a justiça não tem os olhos bem abertos e bem atentos para ver a realidade da vida como ela é. É isso que o cidadão busca perante a justiça. Uma justiça sensível, que enxergue as características da sua situação de vida. Porque quem bate as portas do Poder Judiciário, principalmente as questões envolvendo os relacionamentos familiares, está jogando ali a sua vida. Né? Não é só uma questão patrimonial, não. Ali está a sua vida. E isso, quando envolve crianças, quando envolve desenlaces afetivos, isso tem um peso muito grande. E, ao menos neste âmbito do direito das famílias, eu, vez por outra, percebo que talvez a justiça ou alguns juízes não estejam, ainda não arrancaram a venda dos olhos, para ver qual é este seu comprometimento. Até que ponto é possível não se dar uma resposta, em primeiro lugar, mais imediata, né? Mais efetiva, porque nessas questões o tempo é muito significativo. Não dá para deixar crianças esperando, sabe? Eu trabalho muito com a questão do direito dos alimentos, até tem uma obra sobre isso, que me inquieta muito nessas dissoluções de relacionamento, a necessidade da obrigação de um prover
o sustento dos filhos e quanto a justiça ainda não prioriza da forma como deve priorizar. Não só essa questão dos alimentos, sabe, mas também os alimentos da alma, que é essa questão da convivência, do estabelecimento disso. Parece que é ainda agarrado em alguns padrões conservadores, sabe, algumas estruturas ainda convencionais, dos papéis estanques, né, de pai ou de mãe dentro das relações, sem atentar que o olhar diferenciado tem que ser para essa criança que está no meio dessas desavenças e que precisa encontrar, por parte do Poder Judiciário, uma resposta mais efetiva, mais séria e, quem sabe, mais sensível. E aqui nós temos, no ministro Salomão, um belo exemplo de coragem, de sensibilidade, de atentar às questões como todos os seus votos são muito pautados, não é por estar na sua presença, mas, de fato, o ministro Fiore é uma referência nacional ao abordar essas questões de direito de família, sempre com uma sensibilidade muito grande. Por isso que o senhor sempre é convidado para os nossos congressos, e, aliás, já fica convidado para o próximo. Vai ser virtual, vai ser na terra do Rafael, o congresso do dia 27 a 29 de outubro. Então, sempre é uma honra se a gente puder contar com você nesse momento e com todos que estão participando deste podcast. Muito obrigado por essa bela oportunidade. Obrigado, fiquei honrado também, agradecido com as palavras dos dois. Fico muito agradecido. Olha, muito obrigado pelo tempo que despenderam aqui com a gente. Muito esclarecedora a participação de ambos. Tenho certeza que será aí que conversar sobre esse tema, instruir, esclarecer, é sempre muito útil para a sociedade que a gente vive. Então, muito obrigado. Eu devolvo aí para o Tiago a palavra. Muito obrigado à desembargadora Maria Berenice Dias, ao doutor Rafael Gonçalves, por contribuírem num debate desse tema tão importante, né, na formação não só das famílias, mas eu acho que da sociedade, né, inteira. Várias vezes aqui eu me emocionei com a fala de vocês, percebendo o quão importante é o papel na formação do meu filho, né? Muito obrigado mais uma vez. Acho que, assim como eu, acredito que todos que acompanham o nosso podcast também vão perceber essa importância do papel do genitor. Muito obrigado também a você que nos assiste. O podcast Conversa com o Judiciário, produzido pela revista Justiça e Cidadania, com a direção de Érica Branco, produção de Ana Paula Santos, operação técnica de Diogo Tomás e montagem de Rafael Rodrigues. Saiba mais em editorajc.com.br. Eu sou o Tiago Salles, editor da revista, e encontro você no próximo episódio. Até lá. Conversa com o Judiciário. Uma produção da revista Justiça e Cidadania.